Para mim, foram duas fases. É a EMT Phase, que é a parte que é acadêmica. Para a gente ser combat medic na Army, a gente tem que primeiro ter o Registro Nacional de EMT, que é Emergency Medical Technician. Então, a gente tem que fazer uma prova que é NRMT, que é uma prova bem difícil. Geralmente, no mundo civil, as pessoas estudam de 4 a 6 meses para todo o material que precisa ser estudado para fazer esse exame nacional. Uhum. Nós tínhamos 5 semanas. Ou seja, 1 mês e 1 semana, basicamente. Em média, são 6 semanas essa primeira fase, mas a gente teve 5 porque a gente teve o feriado de Thanksgiving e a gente teve o HBL, que é o final do ano, as 2 semanas de Natal e Ano Novo, que você pode ir para sua casa. Então ainda ficou pior ainda, porque ficou menos... A gente teve que fazer tudo em 5 semanas. Então, o que é 6 meses que o civil faz. No mínimo 4 meses. Nossa. E aí, era um livro de 1.400 páginas com tudo que você precisa saber para ser um EMT. Então, pensa, doenças, tratamentos, todos os procedimentos que você pode fazer, todas as questões legais, toda a legislação. Então, assim, você tem que aprender tudo numa classe que é assim. A classe, as aulas é tipo... Entendeu, não entendeu... É assim, e tipo, amanhã você tem 8 capítulos de prova. Aí, mais um dia de conteúdo, amanhã você tem mais 5 capítulos. Então, quando voltava pro quarto, na verdade, vocês tinham que Era só estudar. E assim, eu tive muita sorte, peguei uma companhia muito boa, uma companhia assim que dava muito valor na parte acadêmica. Então, a gente acabava assim, eles tipo... Vocês estudavam junto, ajudavam a outra? Eles davam, assim, um tempo pra gente estudar, né? Então, no meu dia era mais ou menos assim, a gente acordava 4 horas da manhã, 4h40, a gente estava em 4h45, era a nossa first formation, a primeira formação, então a gente tem que estar 10 minutos antes. A primeira formação, geralmente, a gente fazia PT, Educação Física, até umas 5h40. Depois a gente voltava pro quarto, a gente tinha ali uns 20 minutos para você tomar banho e vestir sua farda e equipar. Nessa primeira fase era a farda normal, só sem muito equipamento. E aí marchava pro DFEC, que é o refeitório, tomava seu café da manhã. Geralmente a gente tinha 15 minutos para tomar o café da manhã, melhor do que no base, que era 10. Era 50% a mais. 50%, né? Já era tipo assim, dá até para ter uma sobremesa. E aí a gente tomava o café da manhã, marchava para a schoolhouse, e aí era aula. E aí já eram os nossos instrutores, tinha instrutores civis, tinha instrutores militares. E aí é aula. Então essa primeira fase é só teórico. É teórico. Tinha o exercício de manhã, mas é assim, é muito conteúdo, é muita coisa. Então, assim, inglês não é minha primeira língua. Então, assim... Para mim, era 2 vezes mais difícil. Porque eu lia o livro em inglês, traduzia algumas coisas que eu não entendia, lia de novo. Então, e assim, as meninas ajudavam, às vezes, no quarto? Ajudava, sim, porque uma das meninas que eram do meu quarto, ela tinha sido paramédica 10 anos atrás. Ela é mais velha também. E então, assim, ela tirava muita dúvida. Então, nós 3 éramos muito dedicadas. Então, a gente acabava estudando muito juntas também. Muitas vezes eu perguntava, porque eu não entendia algumas traduções, ou o professor, às vezes... eu sempre fui muito direta com os meus instrutores, tanto no Basic Training quanto no AIT. Eu chegava, olha, inglês não é minha primeira língua. E é difícil para mim, principalmente militar, que é um monte de termo militar mesmo, que a gente não tem ideia. Por exemplo, banheiro lá, que é restroom. Lá no militarismo não é restroom, é latrine. Latrine. Você não vai vamos pro refeitório comer, ter a nossa meal. Não, é chow. Chow hall. E até eu entender o que era isso... Chow é o que eu dou no final do podcast aqui, eu falo, diga chow. Então, assim, é um monte de termo. E fora o... né? Porque, tipo, militarismo acaba que tem muito xingamento, né? Então, eu falo que... Pode falar aqui, será? Pode. Tipo assim, o fuck. Pode. O fuck é a vírgula do militar, entendeu? O fuck e o freak. Então, tipo assim, não é fecha a porta, shut the door, shut the fuck door. Sabe? Então, tudo é assim, não é
fecha a boca, shut up, shut the fuck up. É tipo, é inglês nova-iorquino. De Então, Nova York assim, é mais ou menos assim. Eu sempre fui muito franca e eu falava assim, gente, eu não vou aqui fingir uma coisa, eu tô aqui pra aprender, eu quero aprender completamente. Então, quando eu cheguei no Basic Training, todo mundo falava assim, olha, eu não falo inglês. Eu falava, inglês não é a minha primeira língua, tem muitas expressões que eu não conheço e eu vou perguntar muito. E eles fiquem à vontade. Então, eu não deixava passar. Uma coisa que eu não entendia, eu falava, opa, peraí, o que isso quer dizer? Era igual o negócio de good noodles, be a good noodles. Eu falei assim, ser um bom macarrão não fazia sentido. E é o quê? Isso aí? É pra, tipo, ser uma boa pessoa, tipo, seja um bom cara. E eu falei, o que é? Você sabia disso, Pedro? E o Pedro estudou aqui e não sabia também esses Aí temas. eu falava assim, como que eu não vou saber disso? Então eu perguntava. Então no meu Basic Training eu perguntava. O que eu não sabia às vezes, e assim, o que eu ficava em paz é porque às vezes eu falava, tá, e eu falava assim, você entendeu? Você pode me explicar? Até o americano falava assim, não entendi nada. Eu falei assim, então topei. Se você não entendeu, Se você não entendeu, quem sou eu pra tentar entender? Então, essa aí eu não preciso perguntar, porque aí estamos na mesma página. Na mesma página. Às vezes eu perguntava pros meninos que eram hispânicos, assim, e eles tentavam me explicar. Então, assim, e aí eu falava, porque, assim, às vezes a gente tinha que ficar em silêncio, não podia conversar um com o outro. E às vezes eu não entendia, e eu chamava de sargent. Eu não entendi o que você quis dizer com isso. Você pode me explicar de outra forma? Então, assim, eu acho que é essa maturidade que ajuda também a gente, né? E eles entenderem que você tem a sua dificuldade, entender que você não sabe essas expressões, que você é imigrante. E assim, eu não posso falar absolutamente nada de mal dos meus Jill Sargents, porque eu fui extremamente acolhida. Nunca senti absolutamente nenhum tipo de preconceito por ser imigrante. Pelo contrário. Teve alguns dias que um batalhão, um pelotão, um platoon, fez tipo rio de um menino que tinha um accent, que tinha um sotaque mais pesado. E um dos drill sergeants parou todo mundo e deu, tipo assim, uma lavada de moral neles. Ele falou assim, olha, você devia respeitar uma pessoa que nem nasceu aqui e tá aqui defendendo a sua liberdade, a liberdade da sua família. Então, você devia estar aqui, ó, agradecendo, estendendo um tapete vermelho pela coragem dele. E aí, depois, ninguém nunca mais falou nada. Rapaz, chinelada, viu? Foi uma assim, ó, pá, Porra, rapaz. um corte, assim. Que paulada, viu? Então... Não, realmente porque o imigrante, ele não é americano. Então, você tá se dispondo, né? Você tá se dispondo a dar a sua vida pelo aquele país. Sim. Então, assim, aí nessa primeira fase do IMT, que era muito assim, eu chegava pros meus instrutores e falava isso, olha, eu vou perguntar muito na aula, eu posso, não, fica à vontade. Então, eu perguntava, eu parava, às vezes eles me eu falava, opa, peraí, volta, não entendi isso, o que é? E aí, às vezes, até o pessoal da minha turma falava assim, Lília, isso é isso. Me explicava com outras palavras. Às vezes, terminava a aula, eu pegava o professor ali 5 minutinhos antes da formação, olha, isso aqui. E eu falava assim, ó, e eles falavam assim, estuda, porque eu sou boa, como eu falei, de memorização. Então, se eu tiver uma coisa para ler e estudar, eu sei que eu vou me sentir mais confidente, né? Mais confiante. Então, eu fazia muito isso. Prestava atenção na aula, fazia 1 milhão de anotações e sentava e estudava. A gente ia nisso, a gente tinha uma pausa para o almoço, depois voltava, tinha mais um restante de aula, ia até tipo umas 4h30, 5 horas. Aí de lá a gente ia pro refeitório de novo, tinha a nossa refeição, voltava para nossa companhia, tinha ali os avisos, tudo, liberavam a gente para tomar banho e tudo. E minha companhia era muito legal, que a gente não tinha uma última formação, tipo 8 horas da noite. A gente tinha um bed check. Então, a gente estudava, tomava banho ali, ficava na porta do quarto, o sargento passava conferindo que estava, e aí te liberava. Você tinha até 9 horas da noite para ficar com a luz acesa. Das 9 às 10, você era o toque de recolher, você tinha que estar na cama 10 horas. E aí, quando a gente tinha prova, a gente fazia... fazia prova, às vezes, no outro dia, assim, e aí a gente ficava tentando burlar o sistema, a gente ficava estudando, assim, debaixo da coberta com a luzinha vermelha, com um livro lá estudando, sabe? Mas, assim, eu já cheguei a dormir, tipo, 2 horas só numa noite para conseguir terminar de estudar toda a matéria, porque não dava tempo, sabe? Você tinha a aula, mas eu precisava ler, revisar tudo, e aí, às vezes, a gente não tinha tempo, realmente, porque é o que você falou, corrido. E você era 2 desafios. 2 desafios. Já era difícil pro próprio americano, Sim. O próprio americano já era difícil.
Então, para você era 2 vezes mais, Duas vezes. Né? Mas era bem legal, assim, eu tinha muito apoio. Até os meus colegas de turma falavam assim, cara, eu admiro muito você. Porque isso aqui é difícil para mim, que é minha língua, imagina para você. Então, assim, foi muito legal. Mas consegui passar em todas as provas de primeira, consegui passar no Exame Nacional de primeira, com médias muito boas e terminando como uma das primeiras da sala. E aí foi. E ganha medalhinha também quando... Só a medalha quem ganhou foi só o primeiro colocado, a maior média. Aí todos os outros que têm as maiores médias, que são mais 10 pessoas, você ganha um diploma do departamento da Army pela sua conquista, né? Aí você ganhou esse? Eu ganhei, eu tenho. Bacana. Assim. E aí, imagine você com... Aí é mais uma outra conquista, porque você pensa assim, cara, eu como imigrante, eu consegui estar entre os 10. Sim, foi assim... Quando começou o meu curso, eu falava assim, nossa, será que eu vou passar? Porque, igual eu te falei, a gente começou a nossa companhia com quase 600 pessoas, 590 e poucas pessoas, e formamos 320 por aí. Então, assim, todo mundo passava muito medo na gente, porque falava assim, olha, é um dos cursos mais difíceis que tem na Army, é super difícil, acadêmico é muito pesado, as médias eram muito baixas, então, assim, muita gente reciclava, era no mínimo 30% da companhia ficava reciclar, porque se você não passasse nas provas, você ia ir para outra companhia que estava começando e ia fazendo tudo de novo. E aí ficava mais tempo sem ir para casa. Mais tempo sem ir para casa, e eu falava assim, eu preciso passar. E aí eu ficava com medo, e acabei eu com medo de formar e acabei me formando com honra. Então, foi um baita de um desafio. E qual o máximo de você pode errar ou perder na prova? Porque tem prova direto, né? Sim, tem prova direto. Você tem que fazer pelo menos 75%. Sempre. E aí, se não fizer... Se você não passar, você tem mais 2 chances de fazer. E aí, se você não passar, passou nas 3, você vai reciclar. Aí você vai para outra companhia. Para fazer de novo. Aí e aí, se a pessoa também não conseguir, né? Será que consegue? Agora, eu não me lembro se você tem 2 ou 3 vezes para fazer o curso. Se você não conseguir fazer o curso, ou se tiver muita dificuldade, você é reclassificado. Eles te mandam para um outro MOS que a Army estiver precisando. Vixe, misericórdia. Vão te aproveitar de qualquer jeito, entendeu? Vai para combate engineer. Aí não tem... Vai lá pra infantaria. A Lília agora falou, Aí o combate engineer falou, opa, não conseguiu passar, vem aqui, meu filho. Não precisa ir pra casa, não. Vem cá que eu tenho... Então foi um baita de um desafio, assim, porque todos estavam muito tensos, assim, era muito tenso, sabe? Porque era pouco tempo para estudar, era muita matéria, mas aí passamos, né? Essa foi a primeira fase. Essa foi a primeira fase, que termina com o exame nacional e nós temos prova prática também, que é uma prova que chama All Skills, que aí a gente vai fazer eles te dão cenários, e aí você tem que atender o paciente de acordo com o cenário e fazer todo o atendimento médico necessário para cada cenário. Isso é a primeira fase. Isso é a primeira fase, isso. Entendi. Você tem que passar tanto na prova final, que é mais difícil às vezes do que o exame nacional. Aí você faz o exame nacional, você faz a prova prática, que é o All Skills, e aí você faz a prova do exame nacional. All Skills são 2, você tem um cenário médico, de caso médico, e um cenário de trauma. E aí você faz a prova nacional. Nessa fase aí, já foi, 30% da companhia. E, no caso, esse exame nacional, depois que você se certifica, amanhã, futuramente, você sair do Army, você pode usar essa licença, né, que você tira nacional para o mundo civil também, né? Sim. No mundo civil, eu sou IMT, eu posso trabalhar em qualquer vaga de trabalho que tenha IMT hoje. Eu posso aplicar. Quem é da reserva ou quem ficar na ativa quando sair também é a sua licença. Você tem que renovar a cada 2 anos. Mas é sua profissão. Então, eu saí da arma com a profissão de Emergency Medical Technician. Sim. Pedrão, temos mais